Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Perdão aí pelo horário, nos atrasamos hoje, uma correria muito grande, mas estamos aqui para glorificar o nome do Senhor nessa manhã. Deus te abençoe pelo teu amor, por esse momento, aos que puderem entrar, né? Estamos glorificando o nome de Jesus. Graça e paz aí, quem vai entrando, Deus abençoe. Adriana Flávia, paz. Hoje eu tô atrasado, todo mundo puxa a minha orelha aí. Paz, paz, pastora Vera, paz, bispo Dário, Deus abençoe. Correria. E hoje acabei atrasando, eu tive que sair e cheguei agora. Paz do Senhor, amados, e louvado seja Deus por esse momento que o Senhor tem dado aí de oportunidade, né? Eu não vou botar o louvor hoje para não atrasar muito, já te atrasei. Paz, irmão José Frutuoso, já atrasei alguns que esperam o horário das 10. Quero dar paz aí para todos os estados, para todo o Brasil, né? Lá para os Estados Unidos, né? Glorificar Deus pelo amor que Ele nos deu de interceder por Israel. Eu quero fazer uma oração e logo em seguida eu vou ler aqui um salmo, o Salmo 128, e nós estaremos orando, né? A oração do justo pode muito ser feita. E o importante é a gente, Deus abençoe missionária Luci, acho que é ela, está aqui na foto, Deus abençoe pela irmã participar, todos que participam dessa oração, do clamor, né? Nós clamarmos o Senhor todas as manhãs. A palavra diz que Abraão, ele buscava Deus nas madrugadas. As madrugadas era pela manhãzinha, aí, né, clareou o dia, Abraão estava na presença do Senhor para que aquele dia fosse abençoado. E por isso que a gente, a palavra, o próprio Senhor, traz a bênção, né, sobre Abraão, e dela nós somos filhos, chamados filhos de Abraão também. Por quê? Porque como pai da fé, ele nos trouxe essa promessa. A promessa de Deus caiu sobre ele. E Deus, ele tem uma maneira tremenda de trabalhar. E ele trabalha de homem para homem. Então, quando o homem é abençoado, eu estou do lado. Quando o homem tem a unção de Deus, a bênção, é abençoado por Deus, não bênção só de riqueza. Eu estou ouvindo e estou do lado. Por quê? Porque Deus transpassa a bênção de um para o outro. A unção, ela trabalha na capacitação, e Deus traz de um, então ele trouxe de Abraão, ele trouxe até a igreja. E tudo isso, e agora Jesus Cristo é o Salvador, nos deu essa plenitude do Espírito Santo, e que como filhos de Abraão em Cristo, nós recebemos também. Então aí por isso somos abençoados, né, em tudo. E Paulo é tremendo quando fala isso, né? Que ainda que haja lutas, ainda que haja adversidade, em tudo somos afligidos, mas não destruídos. Tudo nós somos tentados, mas não derrotados. Então, quer dizer, a unção, ela quebra o jugo, a unção restaura, a unção renova. Então eu quero orar com você e agradecer a Deus pela sua palavra, pelo Espírito Santo, pela igreja, né? A igreja é quando a hora de Jesus vir, ela vai ser de surpresa. Por quê? Porque se nós não entendermos que a igreja, ela junta, ela é o poder de Deus infalível contra o inferno, e nós formos individuais, formos pensativos, não que a gente tenha que sair por toda a igreja. Por isso que Deus abriu. Quando eu me converti, eu me preocupava muito com por que tem tanta igreja, por que tem tanto nome de igreja evangélica que eu estou falando, não estou falando das outras, estou falando do protestantismo, que é a qual Deus nos chamou através de Jesus Cristo e deu a sua vida por nós. Então, com o tempo, Deus me mostrou que ele faz isso porque uns se perdem e outros vão caminhando com a palavra. E o importante, a palavra ser
pregada para cumprimento. Agora, se todos vão chegar diante de Deus, aí é a diferença. E Malaquias fala que Deus é como sabão de lavadeiro. Olha o tremendo essa palavra. Que Deus é como sabão de lavandeiro. Quer dizer, o sabão que nos lava, que na hora certa ele vai lavar toda a igreja e vai ver quem está sujo e quem está limpo. Então, se tudo foi feito para a glória dele. Então, quando nós entendemos que o poder de Deus está na sua igreja, nós estaremos juntos, fortes, fortalecidos, unidos. Pedra, então, com essa pandemia, eu vim orando, né? Orando, preocupado. Né? Muita gente se afastou, muita gente não dá ouvido, muita gente fica pelas beiradas, não são poucos. Né? E muita gente ficou firme. Né? Tem os 7.000, né? Quando Elias foi para a caverna, ele estava muito decepcionado com o ser humano e ele caiu até depressivo, porque dá para ver ali que ele não está bem. Então ele fica no riacho de Querite, o anjo dá comida para ele, dá água, mas ali seca a água do corpo. O Senhor manda ele ir para Horebe, ele vai, ele recebe ameaça, e depois disso ele cai dentro da caverna pedindo a morte e tal. E Deus o chama, né? O chama e fala para ele: Elias, ainda tem muitos dias para a caminhada. E ele se levanta, porque o que alegrou o coração de Elias, essa é a chave do que o Senhor pôs no meu coração. O que alegrou o coração de Elias, que Elias disse uma coisa para Deus, e Deus vai dizer algo para ele, para mostrar como ele é cuidador e zeloso da gente, da igreja, do povo dele. Elias diz: olha, porque Jezabel fez matar todos os profetas de Baal, todos. E Obadias guardou, Obadias era antes. E o Senhor fez com que fosse guardado 7.000 profetas. E eles foram alimentados, foram guardados e escondidos. E Elias não sabia, porque Deus não o revelou. E aí Elias estava muito triste, né? Porque confrontou 850 profetas de Baal. Isso é morte. Morte, guerra, espada, sabe, desafio. É coisa que mexe com sentimentos. Você acaba uma guerra, você está destruído. Assim como aquele filme do Rambo. A pessoa fica... Eu não sei como é que eles deixam homens que trabalham na guerra depois dentro da sociedade. É um perigo. Perigo porque a pessoa fica psicologicamente abalada e você começa a ser treinado, você vira um risco, né, para a sociedade. Então, tudo isso, o Senhor virou para Elias e disse assim, ele disse: Senhor, eu mataram os teus profetas, só eu fiquei. Ele estava muito triste, muito angustiado. E as mortes foram terríveis dos profetas. E do Senhor que nós estamos falando. E aí a Jezabel pensou que com Elias ele ia fazer o mesmo, só que não conseguiu, porque era um homem com uma oração respondida na hora, era algo da intimidade muito grande de Deus. Mas ele, triste com isso, com toda a morte, o Senhor disse: eu, Elias, separei 7.000 homens. Olha que coisa linda isso. 7.000 homens que não beijaram a face de Baal. Sabe o que é beijar a face de Baal, que o Senhor está falando? É não se corromper, não esmurecer e dar as costas para Deus. Tem uma série de coisas que nos leva à idolatria, nos leva ao engano e à mentira diante do Senhor. Porque não é só quando se fala, mas às vezes a gente mente com atos. E tudo isso nos ensina. Então Elias, ali ele recobrou o sentido. Aí ele diz: puxa, o Senhor zelou por 7.000 almas, eu não sabia. 7.000 homens, profetas, servos de Deus, pessoas que serviam a Deus, temiam a Deus, estavam guardadas. Então, saiba que no meio da batalha do mundo, né, espiritual e material,
saiba que o Senhor está te guardando, está nos guardando. Eu quero ler o Salmo 128 para a gente orar, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará, abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. E Jesus, às margens, às beiras de Jerusalém, a palavra diz que Jesus chorou. Jesus estava num alto, se parou à margem da cidade, a cidade acaba aqui, o termo da cidade, mas numa parte alta ele parou com os discípulos, olhou, tem uma parte lá que você vê a cidade inteira, eu também, nós que fomos a Jerusalém, vimos isso, dá para ver tudo, e Jesus naquela visão, olhando, começou a chorar. Os discípulos devem ter perguntado por que ele está chorando, né? Por quê? E ele disse: Jerusalém, 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 eu queria vos acolher como a galinha colhe debaixo das suas asas os seus pintainhos, seus pintinhos, a mesma coisa. E eu queria vos acolher. E ele pede uma oração e diz: orai pela paz em Jerusalém. Orai, ele diz, orai. Naquele momento ele está dizendo: orai pela paz em Jerusalém. E ele tem uma visão. E na visão ele diz: eu te vi cercado de trincheiras. Então que seria muita perseguição contra Jesus. E ele diz: orai pela paz em Jerusalém. E aqui o Salmo 28, o salmista, ele diz o seguinte: o Senhor te abençoe, no versículo 5, desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Por quê? Porque Jerusalém, Monte Sião, Monte Moriá, e alguns nomes, Eira de Ornã, são várias épocas em que aquele lugar tinha um nome. Mas o nome que o Senhor, ali, Abraão, foi levado ao sacrifício. Aquele lugar Deus consagrou. Deus trabalha de uma maneira que o homem não entende, que nós não entendemos hoje. Entendemos o amanhã, entendemos quando há o acontecer de Deus. E Deus fez Abraão, quando Abraão leva aquele sacrifício preposital de Deus para provar Abraão, tentar a fé dele, para ver se ele era raiz de fé mesmo, porque crente raiz de fé permanece, luta, vai junto, espera em Deus, confia em Deus. Esses dias eu fiz uma pergunta para uma pessoa: Deus ouve? Ouve. A resposta é: ouve. Deus fala. Deus fala. Por que a gente se precipita em tomar decisões? Olha aqui, ó. Olha aqui, isso é para mim, para a minha vida. Abraão nunca tomou decisões que não ouvisse primeiro a Deus. Como é que ouve a Deus? A gente não pode dar uma de Miriam, de querer que Deus... Fala aí, Deus. Aí Deus vem. Ou Arão, que é sacerdote, mas metido, orgulhoso, soberbo. Uma série de coisas na vida de Abraão. Deus tem que falar comigo. Porque quando Moisés vem à tenda da congregação, chega aqui e fala Deus, e Deus responde: por que não é assim comigo? Irmão, Deus fala com quem quer, e Deus chamou eles na tenda. Nem Moisés sabia, chamou e disse: vem cá os dois. Moisés, vai lá na tenda que eu preciso falar com você. Moisés disse: bom, vai dar uma instrução para o povo e tal. O Senhor diz: olha, Moisés, sua irmã e seu irmão
não dá certo. Que isso, Senhor? Calma aí, Senhor. É meu irmão, o Senhor escolheu para o sacerdote. Falou, mas eles são linguarudos, fala muito. Que é por a força que eu falo com eles. Dizem, por que que Deus só fala diretamente com Abraão? Por nós, e nós. É só nós, é só ele. Olha a soberba deles. E ele disse, olha, Arão, que era sacerdote, se eu quero falar com Moisés boca a boca, eu falo com ele. Agora, se eu, por vocês, pelos outros, eu falo por enigma. E se você aceitar, senão você vai, ó. Moisés, eu vou dar um fim neles. Não quero mais saber dele. E se Moisés não intercede naquele momento, o Senhor teria destruído e acabado com o ministério de Arão ali, ó. Ali, parava o homem e o ministério. Dizia, vou matar ele. Olha a situação. Aí Moisés chora, ajoelha, diz, Senhor, porque Deus é assim, quando a gente chora, Deus volta atrás do mal, da sentença. E aí eu vou ser rápido. Aí, e são tantas coisas que acontecem, então Deus, aí Moisés amoroso, que diz que Moisés tinha um coração, por isso que ele teve coração também em Deus, que conheceu que Deus é mente eterna, Deus está à disposição do homem, para que o homem tenha relacionamento com ele. Moisés viu isso, por causa do relacionamento que ele tinha com Deus, de bondade no seu coração. Então Moisés falou, Senhor, peraí, Senhor, o teu amor, o que vão dizer de ti, Senhor? Calma, Senhor. Nós te amamos. Eles erraram, falaram aí demais. E um homem assim fala demais. Não confie em Deus, não espere em Deus. Sabe que Deus fala e responde. Não espera. E a gente se precipita. A gente diz assim, Senhor, resolve essa causa para mim. Aí depois, no outro dia, a gente tira da mão de Deus e traz da mão de Deus de novo e diz, Senhor, eu queria que fosse assim, eu vou... Aí, ou então a gente está em alguma outra situação, lembra daquilo e já quer resolver aquilo, quer dizer, tirando das mãos de Deus. E Moisés não sabia disso, sabia que deu na mão de Deus, confia, espere. Tem um momento, Deus não é varinha de condão, não é pitonisa não, que fica adivinhando e até fala as cores da peça íntima, fala se tem dinheiro, se tem RG, se tem... Deus não... Eu aprendi apanhando. Né? No início eu olhava e dizia, puxa, se Deus faz isso, mas depois você vai ver, irmão, Deus não é de palhaçada, Deus não é para ficar em cima, Deus não fica em cima de palco. Deus não fica, Deus não é artista, Deus não é isso. Deus, ele quando traz, ele sara, ele diz, olha, se Deus dá mostra uma doença de uma pessoa, Deus cura. Se ele quer matar, ele fala logo. Mas Deus ele traz a cura, ele traz a libertação, ele traz aquilo. Quando Deus fala, Deus está libertando, Deus está provendo. Quando Deus se move para falar, Deus vai fazer alguma coisa de bom, porque nós somos imagem e semelhança e aos que o temem, é só obedecer, então Deus vai sempre fazer. Às vezes está na mão de Deus, diz, não resolveu, mas está como a situação de Daniel. Tem as pelejas, tem as lutas, Deus sabe a hora que vai resolver. Já se Deus não é varinha de condão, existe um principado ainda agindo, e muitas vezes nós queremos resolver e vai se resolver. Então, passaram-se 2 meses e 3 dias. E nos 2 meses e 3 dias, a minha bateria está indo embora aqui, que eu nem não carreguei o celular. Eu vou botar aqui uma carga junto, já ligado, que eu termine isso aqui, que eu quero terminar a oração com você. Espera aí, deixa eu pegar aqui. E 2 meses e 3 dias, os 2 meses e 3 dias, Abraão, deixa eu ficar aqui. Abraão, ô Jesus, Abraão está nas minhas orações todos os dias.
para que, pelas bênçãos de Deus, né? Falando de Jesus, você fala de Abraão. Ô, irmãos, perdoa aí, senão vai acabar aqui a bateria. E aí, 2 meses e 3 dias. E a palavra do médico era, olha, se sair do hospital, não vai ouvir, não vai falar. Eu estou falando do Tiago. Não vai andar, se escapar. Mas vocês têm que, nesses 2 meses, o Bispo Dário, inclusive, participou. Bispo Carlos viu o acontecimento, porque ele trabalhava no prédio que eu morava. Ele era o jardineiro do prédio. Para você saber as obras que Deus faz. Depois eu vou encontrar esse homem. Eu não tinha intimidade com ele, eu via ele no jardim, mas não falava, só passava. E com o tempo, Deus vai me dar ele num trabalho, num lar, que o seu filhinho vai subir e eu vou falar com aquela mulher que sobe gritando, tirando, querendo bater na criança, que era a pastora Silvana, que eu a amo hoje. Ela é um testemunho tremendo dela também. Ela ainda vai dar, ela teve muita dificuldade para aceitar um pastor, mas eu falei o outro e ela é pastora. Essas obras que Deus faz. E naquele dia eu ia tirar a minha vida. Eu falei assim, eu não aguento mais. É muita tristeza, é muita chateação. Falei, Deus, tu não existe. Falei no leito, cheguei lá, naquele dia, era 2 meses, 3 dias exatos, sem erro de dias. E eu falei no leito, né, eu ainda estava na Umbanda, né, e eu falei, para mim tu não existe, Senhor. Só que eu dobrei, chorei, puxei a Bíblia que estava, falei, se ela te serve, está indo na igreja, e é a forma certa, eu sempre quis te servir. Eu não vim para o espiritismo, essas coisas que me ensinaram, porque eu conheço. Eu falei para Deus, não é porque eu quero. Eu nunca fui contra Deus, eu falei para ele. Nunca fui contra ti. Mas para mim é tanta maldade, tantas pessoas ruins, com caráter ruim, com tanta maldade, tanta perversidade. Então tudo isso, naquele dia, eu fui pro carro, saí dali, ela não entendeu que eu estava 15 dias sem ir no hospital, estava muito triste. E aí eu fui pro carro e o Senhor, eu ouvi a voz do Senhor. Mesmo se você não entenda, mesmo que não seja, eu ainda não estava no caminho, Deus falou comigo. E disse, olha, lute. Eu vou lutar contigo. E aquele dia foi um dia decisivo. Eu fui para casa, fiquei em casa, não quis trabalhar. Eu estava muito triste. E quando eu cheguei, no outro dia de manhã, do hospital, que eu havia feito aquela oração lá no leito, com ela, eu pedi ela para ajoelhar, e ela ajoelhou e eu botei a mão na Bíblia, eu falei, eu sempre quis te servir, Senhor. Eu nunca fui a algum lugar sem pensando que tu ia me ajudar. Falei para Deus. Eu tive uma conversa com ele, mal criada, mas tive. E você vai entender que Deus me estendeu as mãos. Quando eu cheguei no outro dia de manhã, aquela cabeça que saiu por aquele buraco de tanto líquido que chama hidrocefalia, o olho estava todo, parecia um monstro. Eu vou dizer, a verdade é essa. Parecia um monstro. O Bispo Dário viu isso. Eu não acreditava como homem que esse menino ia viver, porque o ferro que chega com 2 toneladas, deu globo, deu tudo que você pensar, porque foi um acidente muito ruim. E jogou os miolos dessa criança no chão com 5 anos e meio. 7 anos e meio, perdão. E
E eu cheguei no outro dia de manhã e passei a me sentir vontade. Eu estava ainda com a alma em desespero, em ódio. Eu acho que um homem não. Aconteceu algumas vezes. Eu descia do carro, queria brigar. Eu estava muito nervoso. E eu não pensava, não tinha medo. Assim, uma coisa ruim. Eu não tinha medo. Aí, às vezes, um homem não podia me afrontar que eu queria brigar. E aí meu Deus, naquele dia eu passei no hospital no outro dia, eu falei, hoje não passa, hoje eu tenho que resolver minha vida, eu não aguento mais. Tanta pressão, tanta coisa ruim. E quando eu cheguei lá, ela estava na recepção. E eu nem subi. Ela falou assim, e estavam os médicos com ela, aquela correria, um para lá, outro para cá, e os médicos falando e conversando com ela, as rodas dela. Eu falei, o que houve? Né? Para mim, eu já pensava o mal, né? Falei, morreu, né? Porque eles pediam eutanásia todo dia. E aí ela pegou, deu um sorriso e falou assim, não, o médico falou assim, nós estamos pasmos, nós não acreditamos no que a gente está vendo. Ele saiu do perigo assim, voltou, tá falando, ouviu, tá vendo, você entende isso? E ao terceiro dia, não me pergunte porque eu não tenho respostas, né? Eu só tenho para te dizer, eu faço que nem aquele aleijado, que nem aquele cego. Eu só sei que ele me curou, eu só sei que ele fez, eu não tenho explicação. E ao terceiro dia, ele estava de alta, sem poder andar, na cadeira de roda, como se fosse uma criança de fralda, mas o médico disse, mas está de alta, saiu do perigo. Você entende isso? Eu quero orar. E logo em seguida que eu orar, eu tenho certeza que aonde chegar essa oração, onde eu vou estar dando testemunhos, nós temos um ministério de testemunho, não temos um ministério de brincadeira, nós não temos um ministério para ganhar dinheiro, nós não temos um ministério para enganar os outros, nós não temos um ministério para inventar coisas no altar para as pessoas vir. Nós não temos um ministério para ter show, para o show atrair. Nós não temos ministério para isso. Deus, naquela semana, Deus me tirou de dentro do Gongá. Deus me deu êxtase. E quando eu levantei, era uma hora. Era uma hora já de praticamente, porque depois eu vi no relógio que eu fiquei em êxtase. O Senhor me mostrou que não estava naquele trabalho, que não era a forma de eu buscar ele, não estava correto. E falou para mim, tu me busca em tantas portas, aonde eu não estou. Aonde eu não estou? E eu levantei, Deus foi libertando, foi arrancando os demônios dos cambonos, do Pai de Santo, de todo mundo. Foi arrancando. E você entende o que é isso? Eu não entendo, eu só sei que eu falo, que eu creio hoje, porque eu sei o que Deus fez. Então nós temos um ministério que quando o Senhor traz alguém, é que o povo se desperta, porque o povo fica cansado. Não é fácil, é assim no deserto com Moisés. O próprio irmão dele, sacerdote, ficou cansado. E se não é intervenção de Deus, esse homem morre. Esse homem se perde. Então eu quero dizer para você uma coisa. Nós temos uma obra a qual o Senhor fez. O Senhor deu o nome da igreja. O Senhor levantou. O Senhor fez todas as coisas. E eu quero te dizer, zele por essa obra. Zele pela vontade de Deus. Deus seja louvado e glorificado pelo amor que Ele fez. Hoje tem 40 anos, o Tiago está de pé. Não por homens. Pelo amor do Senhor. E eu estou aqui de pé também. Não é só um, não. Deus deixou vários de pé, que não estariam de pé se não fosse a mão de Deus. Pode. Se não fosse a mão de Deus. Se não fosse a mão de Deus, muito estaria debaixo da terra, nas minhocas. Se não fosse a mão de Deus, Deus tem libertado e Deus tem posto nessa família e vários de pé. Tem pessoas de pé, amputada, de pé,
glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor tem sido conosco. Na família, eu estou falando de família e igreja. Deus botou de pé, sabe por quê? Porque Ele estendeu a mão esse ministério. E Ele falou, Ele deu o nome da igreja. Nós não temos riqueza, não temos ouro nem prata. A gente está que nem Paulo e Pedro. Você acreditaria nele? Com as calças furadas? Será que a gente acreditaria nos dias que a gente conhece tudo, que hoje você consegue falar com um homem? Fecha aqui, ó, por favor. Você consegue falar com um homem de pé à sua frente, do outro lado do país, do outro lado do globo terrestre, ou no espaço. E você consegue botar o homem na sua frente, que é o holograma. Você sabe o que é isso? E a ciência se multiplicará. Você acreditaria num homem com as calças furadas, com o chinelo furado, a unha toda suja? Eu estou falando do teu Senhor. Eu estou falando de Pedro. Estou falando de Paulo, que largou tudo. O homem era comandante, tinha algemas sobre seu... Não era um qualquer, não. Era um homem poliglota, falar 4 línguas no mínimo. Os historiadores acham que até falava mais. Era homem estudado, o apóstolo Paulo. Mas ele desceu, largou tudo. Você não vê falar de família, não vê falar de nada. Só vê falar de um homem que se dedicou a Deus. Encontrou o amor de Deus. Você entende? Que é isso? Então eu quero te falar que o testemunho de Jesus Cristo nos liberte, nos restaure, que o testemunho de Jesus Cristo não seja parâmetro, shows, não seja suficiente. O que será dos nossos jovens? O que será a igreja futura? Não, temos que aceitar isso. Aceita. Temos que obreiros orgulhosos. Não, graças a Deus não temos na missão, né? Graças a Deus. Homens orgulhosos. Paulo diz que é presunçoso. Amantes de si mesmo. Paulo diz. Que coisa linda, né, irmã? Estamos recebendo isso de Deus. Jesus falou, a terra em que Deus escolheu, que é o ponto central do globo terrestre. Veja na geografia. É Israel, Jerusalém. Deus escolheu aquele povo. Jesus, aos termos dela, diz, olha, te cercarão de trincheiras. E disse para os irmãos, olha, orai pela paz de Jerusalém. Deus de Abraão, quero orar contigo, Senhor. Quero orar com teu povo. Agradecer os milagres e sinais que tu tem dado a esta obra, a esta casa, a esta igreja. Nós estamos de pé porque assim o Senhor nos pôs. Se não estaríamos, Senhor, não estaríamos aqui. Nós glorificamos o teu nome. Senhor, trata nosso orgulho, presunção, tira tudo que, Senhor, que nos impede. Tira tudo, Senhor, que nos bloqueia. Tira tudo, Senhor, que nos faz, Senhor, o teu amor se derramar. Assim como Pedro, o bolso furado, mas ele olhou para um aleijado e disse, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma riqueza que tu não tens. E aquele homem levantou. Senhor, porque ele tinha a ti, ele tinha o teu tesouro, os céus, o teu bom tesouro, que eu sempre gostei de orar, o teu bom tesouro, os céus. Senhor, a escuridade, Senhor, que tu revela, as preciosidades de riquezas, Senhor, que só no céu tem, e tu revelou a nós. Senhor, assim como tu revelou, teus apóstolos têm revelado a nós, a cada tempo, Senhor, tu faz. E o importante é nós estarmos em ti. Senhor, que haja cura, libertação, restauração sobre o teu povo. E a tua igreja se fortaleça. E nós alvoraremos a tua bandeira. Ainda que uns confiem em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do teu nome. Deus te abençoe, minha irmã e minha irmã. Teu dia abençoado, tua saúde abençoada. Veja o livramento de Deus, veja a prosperidade de Deus. Ah lá, Israel está de pé. Jesus disse,
te cercarão de trincheiras, por causa da desobediência deles. Mas ele também deu uma palavra de paz. Disse, orai pela paz em Jerusalém. Lá é maravilhoso, aquela terra é boa. E aqui também é. Deus abençoe. Fique na paz. E até à noite, às 20 horas, eu quero te convidar hoje para dobrar o joelho. Obreiro, você você é convocado pelo Senhor. Obreiros que eu diz é de obreiros a apóstolos. É convocado, somos convocados. E estaremos todos juntos lá, sabe para quê? Para buscar o poder do Espírito Santo, a igreja forte, unida, para que o Senhor possa fazer maravilhas nas nossas vidas. Deus te abençoe, o milagre está de pé. Paz do Senhor Jesus.